Boa noite. Declaro aberta a 26ª reunião extraordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Leodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelena Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Não. Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 034/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei complementar número 034/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, cujos vereadores cumprimentam em nome do senhor presidente. A todos que se encontram aqui no plenário, há muito tempo não vimos o plenário tão cheio. É muito bom trabalhar dessa forma. E também a quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal e servidores da Casa. O projeto de lei complementar 34, para informação, para quem não acompanhou em primeiro turno, favorece as áreas que estão encravadas dentro da nossa área urbana, dentro da nossa cidade, que tem duas faces já consolidadas, o desmembramento, o parcelamento de solo, reduzindo um percentual que se encontra hoje na legislação. Portanto, não se trata de novos loteamentos, e sim daqueles que se encontram em áreas já incrustadas dentro da área consolidada do município. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereador Suelene. Boa noite. Boa noite, público presente. Muito bom tê-los com a gente aqui. Ainda há pouco eu cheguei, cumprimentei todos, mas depois, né, chegou mais alguns que eu não tive a felicidade de cumprimentar, mas sejam todos cumprimentados. A gente fica satisfeito demais de tê-los aqui com a gente, todos amigos, companheiros, né? E buscando os seus interesses, que, né, cada um tem que correr atrás mesmo. E o público que vai nos assistir pelas redes sociais, os colaboradores da casa. Como já foi dito, esse projeto é importante, eu sou favorável no segundo turno. Ele traz um facilitador na questão de loteamentos. Existem loteamentos de todos os tipos, todos os tamanhos. E como eu falei aí, e repito, é laranjeira carregada na beira da estrada ou é azeda ou tem marimbondo. Assim sendo, nós temos várias áreas, várias glebas, né, em torno da nossa cidade que, né, serão e serão loteamentos maravilhosos do futuro. E muita gente questiona por que não está sendo feito esse loteamento. Né, nós sabemos que o custo dos terrenos aqui, os lotes da nossa cidade, é um pouco fora da realidade. Na cidade vizinha tem muitos lotes mais baratos e o aluguel é sempre mais caro. Então, é a lei da procura e da oferta. Isso é fato. Então, a nós cabe refletir por que não tem vários loteamentos novos sendo feitos, né? Porque a legislação, porque a maneira de trabalhar, ela inibe com que isso seja feito. Esse projeto é um facilitador e, com certeza, com mais projetos que facilitem, dentro da lei, tudo respaldado, ninguém quer nada de graça, mas com novas normas, tenho certeza que muitos proprietários de terrenos ao nosso entorno vão se sentir atraídos e, né, a ter essa abertura maior para novos loteamentos. Assim vai baratear os lotes, baratear as casas, baratear os aluguéis, né, que é o nosso interesse. Então, é um projeto muito bom, sou favorável e acho que
o caminho é esse mesmo. Muito obrigado a todos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 034/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 034/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 034/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 036/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei complementar número 036/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Esse projeto fala sobre a cobrança de impostos, não é isso? Sobre resíduos sólidos. Todos nós sabemos que é um problema muito sério, muito grande, né? E os resíduos sólidos, o lixo, né? Vulgarmente falando, que muitas vezes lixo não é lixo, é reaproveitável, é um problema sério de destinação. Para nós termos consciência que é um caminho a ser seguido, eu tenho amigos, parentes que vieram do Japão, moram no Japão, tem parentes no Japão, e em outros países também. Lá 100% do lixo é reciclável. O que pode ser incinerado vira energia elétrica, o que não pode vira esterco, ou seja, né, é um caminho que eles já trilharam, não é toda a vida que eles foram assim, né, eles já passaram por esse trabalho, essa conscientização, e o que nós queremos é isso, passo a passo, né, dia a dia, que a gente siga esse caminho, que daqui a algum tempo, 100% do nosso lixo seja reutilizável, né, reaproveitável e vir dinheiro. Hoje, quanto mais reciclar, menor vai ser esse imposto, o peso do lixo que vai ser descartado. Como já foi falado aqui, nós somos um dos campeões em pagamento de impostos. O brasileiro já paga imposto demais. E criar mais impostos é algo que, né, não traz contentamento para a gente. Porém, a nós foi apresentado que é uma obrigatoriedade. As cidades que não cobram taxa têm que cobrar. Assim sendo, já falei e repito, peço ao senhor prefeito, nós vamos votar favorável ao projeto, vai ter essa cobrança. Mas que seja uma cobrança pequena, um valor talvez simbólico. Porque Bueno Brandão não tem um poder aquisitivo para pagar taxas altas, principalmente criando novas taxas. E, além do que, a prefeitura já tem um gasto muito alto na coleta do lixo, né, na zona urbana, na zona rural, e esse recurso pode ser continuando sendo destinado a fazer o mesmo trabalho. Né, na gestão 2013-2016, ficava uma retro 24, o tempo todo lá no lixo, aterrando lixo o tempo todo, 2 dias por semana, ficava uma retro e 2 caminhões transportando terra para aterrar o lixo. E 2 dias por semana, uma retro, 2 caminhões tirando entulho da rua. Então, o senhor Gilberto, muito bem-vindo, está aqui, ele ajudou a gente, ele sabe disso. Então, era um gasto muito grande. Na época era um gasto muito alto, hoje é um gasto muito alto. Então, já tem o dinheiro que a prefeitura gasta referente à coleta do lixo. Assim sendo, pode ser feita uma cobrança para a gente estarmos dentro da lei, e esse dinheiro vai ajudar a prefeitura a fazer esse serviço, mas, né, fica o meu pedido, a minha ressalva aqui, que seja uma taxa simbólica, uma taxa pequena, para todos nós pagarmos a coleta do lixo, conforme a nossa foi passado, que é legal isso, né, tem que ser. Os municípios que não cobram, alguns já cobram, outros não. Os que cobram, para estar dentro da lei, tem que ter essa taxa. Né, a ANA exige isso, então a Agência Nacional das Águas, a gente tem que acompanhar. Muito obrigado. A palavra, a vereadora Selene Almeida. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os servidores dessa casa. Boa noite a todos os presentes. Sejam todos bem-vindos. Como eu comentei no primeiro turno desse projeto de lei complementar número 36, sobre o lixo sólido, no meu conceito, a zona urbana já está bem conscientizado, né, sobre separar o lixo. Mas precisam de uma conscientização maior
na zona rural. Porque está aqui o pessoal que pode me dizer, porque eu já vi nas lixeiras, lixo sólido, que pode ficar lá mesmo na zona rural. Né? Eu já vi, né, como eu citei na passada, frutas estragadas, casca, né? Então, isso tudo é transformado em lixo sólido. E pode ficar na zona rural como esterco, porque vai ser pesado, e a taxa vai dividir por casa, como vem a conta de água, como vem a conta de luz, então será uma pequena taxa. Então, quanto menos lixo sólido tivermos para pesar, né, vai ser o menor custo para todos, tanto da zona rural como urbana, porque vai ser dividido para todo mundo. Só, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. A justificativa do projeto explica, né, que muda a forma de cobrança de taxa para tarifa, né? E lá no finalzinho da justificativa é que, em decorrência do disposto na norma, que é o marco regulatório do saneamento básico, houve a recomendação expressa por parte da Agência Reguladora Federal, a Agência Nacional de Águas, de que seja observado o regime tarifário, não taxa, e sim tarifa, para a cobrança dos serviços referidos, de modo que esse regime cabe à entidade reguladora local do município definir os respectivos valores, em decorrência do disposto no artigo 23, caput 4, da Lei Federal 11.445 de 2007 e assim por diante. Isso posto, finalizando, na certeza de que a presente proposição cumpre com os deveres impostos ao município em decorrência da legislação federal ora referida, pede-se aprovação por parte do Legislativo em regime de urgência do projeto aqui em questão. Uma questão é o seguinte: na lei que nós aprovamos no ano passado, trazia a forma de cobrança. Eram alguns fatores, uma conta bem complicada de ser feita. E agora, com essa nova proposta que nós estamos aqui votando em segundo turno, esta lei complementar municipal vai ser extinta. Ou seja, a nova forma de cobrança agora fica a cargo da entidade reguladora local. Ou seja, daqui para frente, nós, ou os cidadãos que nos perguntarem por hora, nós não vamos saber como vai ser feita essa cobrança, infelizmente. Porque é o que está aqui no artigo 10. Em razão do disposto nesta lei, fica expressamente excluída a legislação municipal toda forma de cobrança, sob regime tributário, revogando-se todas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar Municipal 2.411 de 2021, o qual trazia a tabela de cobrança. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 036/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 036/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 036/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 096/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 096/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. foi o primeiro turno voltado na segunda-feira passada. Até citei o nome do Lucas aqui, Lucas. Lucas, Renato, sobre as fossas sépticas. Eu até fiz um elogio porque foi merecido o trabalho de vocês. Sempre é merecido, né? E a gente tem que reconhecer. Porque não é só chegar lá, né, fazer o buraco, colocar a fossa, né? Tem tudo um bom entendimento e os lados também.
porque foram colocar uma fossa no bairro Campo Grande, certo? Aí colocaram a fossa lá, não podia ou não tinha canos para colocar na época, no dia. Não tinha cano. Aí ficou a família, né, para comprar o cano, para deixar tudo instalado, né? Mas a família não tinha condições de comprar os canos, né? Aí falando com o Lucas, com o pessoal dele, que todos envolvidos, viu? Quero agradecer a todos que estiveram envolvidos. Deu-se um jeito, né? E está lá hoje instalada, né? Então, meu muito obrigado em nome dessa família e as coisas que vocês fazem com o coração, porque não é só cumprir horário, né? Cumprir horário é fácil, né? Eu entro tal hora e saio tal hora, né? E trabalho como uma máquina, né? Mas trabalho com o coração. Muito obrigada, viu? Algum vereador? Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 096/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 096/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido? Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 096/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 097/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 097/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 097/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 097/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 097/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 099/2022. Projeto de Lei número 099/2022, de 8 de dezembro de 2022. Altera a Lei Municipal 2438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Altera a Lei Municipal número 2516, de 30 de junho de 2022, Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2023. Lei 2564, de 7 de dezembro de 2022. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando os cordiais, venho apresentar o projeto de lei com o objetivo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito especial para o repasse financeiro do município de Bueno Brandão ao Hospital Jimirim do município de Poço Fundo para a prestação de serviços assistenciais especializados na área da saúde. Há meses, nossa administração vem buscando uma solução para o sério problema da grande fila
de espera para realizar cirurgias eletivas. E no último dia 16 de novembro, em reunião em Belo Horizonte, no gabinete do deputado estadual Duarte, quando também participou o amigo prefeito Denilson de Senador Amaral, o deputado Duarte nos indicou o Hospital Jimirim da cidade de Poço Fundo como uma possível alternativa para a solução deste sério problema. Diante desta indicação, na segunda-feira seguinte, dia 21 de novembro, eu, prefeito municipal, juntamente com a nossa secretária municipal de saúde, Jéssica Reciati, o prefeito e a secretária de saúde do senador Amaral, participamos de uma importante reunião com a direção do hospital e com o prefeito de Poço Fundo, oportunidade em que manifestamos interesse em celebrar um convênio para que possamos dar vazão a esta demanda. Desta forma, o município irá repassar a quantia de R$ 132 mil ao referido hospital, que será pago em parcelas mensais de R$ 11 mil, o equivalente a R$ 1 mensal por cada habitante do nosso município. O objetivo do repasse é proporcionar mais eficiência e efetividade na prestação do serviço público de saúde, haja vista a grande fila de espera para pequenas e médias cirurgias em nosso município, que hoje é de aproximadamente 380 pessoas na referida fila, que se acumulou principalmente nestes 3 últimos anos de pandemia e pós-pandemia, ou seja, as cirurgias não tiveram andamento e o número de pacientes na fila de espera só cresceu. E não foi possível solucionar este problema que atinge muitas pessoas do nosso município. Dentre os procedimentos que poderão ser realizados ao firmar o convênio com o Hospital Jimirim, encontra-se a realização de cirurgias eletivas de pequena e média complexidade, tais como ortopédico, ginecológico, dermatológico, nefrologia, otorrino, vascular, hérnia, vesícula, entre outros procedimentos. Destacamos que o repasse ao Hospital Jimirim irá beneficiar os pacientes do município de Bueno Brandão, diminuindo consideravelmente a fila de espera na nossa Secretaria Municipal de Saúde, além de trazer bem-estar e mais qualidade de vida aos pacientes atendidos. Diante do exposto, submeto ao presente projeto de lei para discussão e aprovação dos nobres vereadores desta Casa de Lei. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Este projeto vem acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e declaração de contabilidade da despesa. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 099/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amancio Costa. Bom, como eu já disse muitas vezes, e repito quantas forem necessárias, todo e qualquer dinheiro investido, gasto em saúde, é um dinheiro muito bem aplicado. Saúde não tem preço, tem custo. Então, é muito importante esse projeto. E esse projeto vem confirmar, né, o que eu disse há tempos atrás, que nessa pandemia, né, houve um recuo. A população, né, por justa causa, né, se afastou dos hospitais, da CISAMESP, e cirurgias, né, eletivas foram canceladas. Então, houve uma demanda reprimida. E hoje a gente constata isso. E é importante que seja feito um trabalho no sentido de acelerar essa fila enorme de pessoas que estão aí necessitadas de cirurgias de todos os sentidos. Então, a gente vê que é muito oportuno, muito importante atender a população. E fica uma pergunta, uma questão. Né, nós vamos levar o nosso pessoal para Poço Fundo, uma cidade que tem aproximadamente a mesma população, a mesma economia, né, bem equivalente à nossa. Um hospital que vai fazer as cirurgias para diminuir essa demanda reprimida que nós temos aqui, que é muito importante.
talvez se nosso centro cirúrgico estivesse funcionando, essa demanda já estaria menor. E com esse convênio com o Poço Fundo, com o Hospital de Mirim, aí poderia praticamente zerar. Esse centro cirúrgico foi promessa de campanha, de várias campanhas, né? Hoje estamos concluindo 6 anos de governo do atual prefeito, que prometeu várias vezes centro cirúrgico, inclusive a primeira promessa, a primeira fala, o primeiro ponto de campanha foi centro cirúrgico, né? Então existe a possibilidade de nós termos centro cirúrgico. Temos o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, já tem o nome de maternidade, temos o prédio construído, temos a demanda, né, de várias gestantes por ano, aí, né, crianças que nascem em outras cidades poderiam nascer aqui. Esse centro cirúrgico já teve no passado, como já foi dito aqui, eu tenho 2 filhos, um com 28, outro com 21, todos eles nasceram aqui, não precisou de cesariana, foi normal, mas se na época precisasse, o centro cirúrgico estava à disposição, como, né, de muitas outras foi realizado, né? Então a gente requer, a gente necessita e a gente reclama desse centro cirúrgico de Bueno Brandão para as nossas gestantes e para essas demandas reprimidas de cirurgias com média complexidade, baixa complexidade. Eu acho que é o momento de repensar e ver o que tem que ser feito. Como eu disse em outras ocasiões, eu acredito que o governo federal já manda dinheiro para os hospitais faltando. Todos os hospitais estão... eles não conseguem fechar a contabilidade, todo mês falta. O governo do estado manda dinheiro, também falta dinheiro do que é necessário. O hospital nosso, ele está aberto, graças a todos, a somatória de recursos vindo de todos os órgãos, mas principalmente pela generosidade, pela ajuda da população de Bueno Brandão, que nunca deixa o hospital na mão, não deixa faltar. Esse é o grande ponto importante, que o nosso hospital ainda está aberto. É um hospital difícil de manter, um hospital caro, saúde não tem preço, tem custo, sempre está devendo, mas se não fosse a população, já tinha fechado. Ou seja, o nosso hospital não tem condições de manter centro cirúrgico. Então, se analisar, um centro cirúrgico vai custar X reais por mês. Se o governo federal não vai mandar dinheiro, o governo estadual não vai mandar dinheiro, o hospital não se mantém, então é o governo municipal que tem que mandar esse dinheiro. Então, acredito que é o momento oportuno do senhor prefeito fazer uma planilha de custo e quanto que ficaria esse centro cirúrgico funcionando mensalmente, e de onde vai sair o dinheiro, e a data que esse nosso centro cirúrgico vai funcionar, e aí, né, graças a Deus, juntamente com esse Poço Fundo, nós podemos zerar essa demanda. A demanda é reprimida, está muito maior essa fila do que era antigamente. Com certeza, esse convênio vai amenizar, vai acelerar, tenho certeza disso. Né? O trabalho é importantíssimo, a saúde é em primeiro lugar, mas junto com o nosso centro cirúrgico, nós podemos zerar a nossa demanda no nosso município em todos os sentidos. Né? Somente a alta complexidade, né, que aí já é outro problema, que não compete, né, está no mérito agora, que tem que ser para outros hospitais, outros, né, tratamentos aí que não confere a gente, mas média e baixa complexidade nós podemos fazer aqui. Então, esse fica o ponto observado aí. Gostaria que todos vocês, né, refletissem sobre esse assunto. É muito importante fazer esse convênio com o Poço Fundo, no hospital, para ter cirurgias atendendo a população. E o nosso hospital tem o centro cirúrgico, mas não funciona. Então, né, pôr ele para funcionar e atender a população, que é muito importante. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Como diz a própria... Me dá só um segundinho, por favor. O vereador Antônio Marques tinha pedido junto com o vereador Danilo, e ele concedeu o Danilo. Pode ser? Não. Então, obrigada. Com a palavra a vereadora Selene Almeida. Como a própria justificativa do projeto já diz, né, que devido à pandemia, né, que na realidade nem terminou, né, nem acabou, talvez nem acabe nunca. Só que foi 2 anos, né, muito penoso para todos nós. E aumentou, né, então, essas cirurgias que eram feitas nos hospitais de referência de Bueno Brandão. Hoje chegamos a 380, né? E chegando mais, né? Mas devemos também ver que o hospital nunca deixou de atender ninguém. O hospital nunca deixou de mandar ninguém para fora quando houve necessidade, né? Não foi fácil, porque desde o momento que
o prefeito atual está na administração. Sabemos que ele pegou o primeiro mandato dele, a primeira administração dele, com muita dificuldade, né? Pois as emendas e tudo que vinha para Bueno Brandão, como para outras cidades, em geral, de Minas, diminuiu, né? Todos os repasses foram diminuídos, mas a nossa saúde continuou de pé. Depois tivemos, né, na segunda administração do nosso prefeito, pandemia, né, que se iniciou e está até hoje, né? Ele está no segundo mandato e já no segundo mandato a pandemia continua. Mas, assim, atendendo, né, tenho que elogiar e também reconhecer o trabalho da Jéssica como secretária de saúde, pelo empenho a todos do hospital, porque realmente lá chega é atendido. E se não é atendido, é levado para outra cidade, né? A prioridade do ser humano, a vida, então é reconhecida. Já passei várias vezes pelo hospital, minha família, já tive Covid 2 vezes, né? E se não fosse o hospital, se não fosse, né, em geral, a saúde, que entre os PSF, né, de nossa cidade, a saúde em geral, né? E entrando no nosso hospital, que só tem que elogiar todos que trabalham lá, a administração, porque sabemos que não é fácil, né? Sabemos que muitos hospitais fecharam e o nosso continua de pé. Se você chega lá, não tem um especialista naquela área sua, naquele problema de saúde que você está naquele momento, a gente sabe que é remanejado para outro município, né? Ninguém, graças a Deus, morreu, né, por dizer que chegou no hospital, não tinha aquele especialista, e não foram remanejados para outros hospitais. Sabemos que o trabalho deles é dia e noite, e só tenho que elogiar, porque nossa cidade tem um hospital aberto a toda a população, né? E quem precisa sabe o quanto é importante, né? Senhor presidente, obrigada. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. De antemão, a gente deve parabenizar a administração por este convênio. E aqui eu explico o porquê. Recentemente, e agradeço os demais vereadores, nós aprovamos um requerimento de minha autoria para nós conhecermos quantas pessoas estão na fila para exames e cirurgias a partir da recomendação médica. E qual foi a justificativa do requerimento? A justificativa foi porque, sem conhecer a realidade, nós não conseguimos tomar providências. Isso é uma coisa até lógica, simples até de entender. E, por exemplo, aqui, este projeto que passa, ou melhor, repassa os 130 mil reais para o Hospital de Poço Fundo, já vai nesse sentido, para já começar a reduzir a fila de espera dessas pessoas. Saúde é prioridade. Sem saúde, nós não temos nada. Então, já fica aqui, a partir desta ação, deste novo convênio, que nós possamos também, até que se zere esta fila, que nós podemos, se necessário, abrir outros convênios. Por exemplo, o que me motivou, e com a aprovação de vossas excelências, tem uma cirurgia, por exemplo, de uma senhora bariátrica de quase 5 anos. É lógico que aí não tem só a responsabilidade do município. Pode também ter outra questão envolvida, às vezes, da própria lentidão da pessoa em procurar ali o atendimento. Mas ela iniciou há quase 5 anos essa questão. Então, nós precisamos realmente zerar é difícil, mas reduzir ao máximo essa fila de espera, em especial de cirurgias. Então, este requerimento vem em boa hora e também, com certeza, este convênio veio em boa hora. Vai ser muito importante para a nossa população. E cabemos lembrar também que, graças a Deus, as eletivas, as cirurgias eletivas, naqueles polos convencionais, já estão voltando a acontecer. E isso também vai acelerar, colaborar na redução ou quase mesmo zerar esta fila. 380 pessoas, nós temos uma população estimada de 11 mil, façamos as contas, bem gente na espera, infelizmente. Mas há de compreender também que nós passamos por momentos complicados por causa de pandemia, hospitais lotados por outros motivos que todos aqui já sabemos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Eu gostaria aqui de reafirmar, né, as palavras do vereador Danilo, vereador Suelene, porque essa pandemia, ela deixou muitas sequelas, né? A gente tem o nosso CETRIM que está trabalhando muito com isso, então as sequelas é grandes. E uma dessas sequelas é essa fila de espera gigantesca. E hoje ainda o secretário estadual de saúde, Fábio Bacheret, ainda ele falou sobre isso no jornal da TV Globo, né? Ele veio falar sobre vacinas, mas também falou sobre essas cirurgias eletivas do grande número que o Estado está correndo atrás para tentar melhorar, né? Um dos entraves que eu tenho visto aqui, e vai depender muito da nossa casa aqui para a gente resolver, como o Danilo sempre ressalta aqui sobre o centro cirúrgico, hoje a dificuldade que a gente tem aqui em Bueno Brandão de se contratar médicos pelo valor que pode ser pago pelo município aos médicos, aos especialistas, né? E é um dos assuntos que a gente vai ter que debater aqui e a gente tentar resolver. Tem como conhecimento de causa, uma sobrinha minha foi convidada a vir trabalhar aqui, formada em medicina, foi convidada a vir trabalhar aqui. Ela não se recusou, claro, não por nada, mas questão financeira. Em outro município de menor porte que o nosso, da vizinhança nossa aqui, ela recebia um valor maior do que receberia aqui em Bueno Brandão. Então, para a gente conseguir resolver também isso, né, essa questão do centro cirúrgico de Bueno Brandão, eu acho que cabe a nós aqui dessa casa e com certeza a gente vai ter, né, uma população contra, porque o médico não pode ganhar mais que o salário do prefeito, né? E hoje o salário do prefeito não acompanha o que os médicos ganham fora de nosso município, né? Então é uma questão que a gente vai ter que estudar aqui também para a gente resolver, tanto nessa fila de espera, né, que a gente está botando aqui com esse convênio, que vale ressaltar também e parabenizar o prefeito, de levantar e ir atrás dessa solução, né? E já há algum tempo já vem correndo, então, graças a Deus, as coisas acontecem, vem acontecendo, e cai esse tipo de convênio para ajudar a nossa população a melhorar a qualidade de vida. Então, os parabéns à administração, e aqui a nossa casa cabe esse pedido meu aí, que a gente vai ter que labutar, trabalhar, para ver se a gente consegue trazer esses médicos, conseguir pagar o salário que eles ganham, né? O digno, é difícil a gente falar o que é digno um salário de um médico, mas que a gente consiga trazer esses médicos para trabalhar em nosso município. Obrigado, senhor presidente. Queria solicitar o nobre vereador Antônio Francisco Ledor que ocupe a presidência para eu poder fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Joaquim Assis dos Santos. Boa noite aos nobres colegas, vereadores. Boa noite a todos os senhores que nos brindam com a presença na nossa Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. Boa noite àqueles que nos estão assistindo pelas redes sociais. Boa noite aos funcionários desta casa. O projeto de lei 099, que ora estamos votando aqui, ele já foi praticamente exaurado todos os temas pelos vereadores aqui da casa. E eu tenho uma pequena palavra para falar sobre o projeto. Como ele era um pouquinho extenso, a gente não dá para guardar tudo na cabeça, eu vou ler um pedacinho só aqui. Como membro do Conselho Municipal de Saúde já há vários anos, eu fiquei muito contente, porque isso foi um tema do nosso conselho, a procura de meios para diminuir a fila, como o vereador Marco falou, diminuir as necessidades da população de Bueno Brandão. Como o vereador Danilo falou também ali, é um sonho nosso, vereador Danilo, que lá na frente a gente vai poder fazer essa cirurgia. Eu estou encarregado de arrumar os documentos e materiais para ser instalado já o autoclave lá em Pouso Alegre, pelo hospital. A gente ajuda de todas as formas possíveis, imagináveis, aqueles canos
de metal, que estão necessariamente precisando. Agora está aqui o Afran, pode nos falar até melhor um pouquinho, para ser colocado, né, para o ar passar dentro dele. E esse projeto veio em boa hora, o valor até é ínfimo, mas se reunindo vários municípios vai ajudar muito. O vereador Cláudio falou aqui dos valores recebidos hoje pelo prefeito, quando os médicos falam assim, você vai ganhar tanto para trabalhar para nós. Obrigado, vou embora. A vereadora Selene citou ali, mesma coisa. Então, em várias reuniões com o prefeito Silvio, o vice Juninho, com a secretária de saúde, a Jéssica, muito competente, sobre a busca de solução para os problemas que é a grande lista de espera para as cirurgias eletivas e as cirurgias de pequena e média complexidade. Tenho acompanhado o empenho deles e participado também junto ao executivo na busca de uma solução, pois as dificuldades em realizar essas cirurgias, que eram muito grandes antes da pandemia, durante a pandemia, então parou tudo. O que fez com que a fila aumentasse. E depois da pandemia, a situação não melhorou nada. Os hospitais de referência, como exemplo, o Hospital das Clínicas Samuel Libano de Pouso Alegre, ele praticamente está estrangulado. Nós temos amigos aqui que ficaram 15 dias numa maca até subir para a cirurgia. Nós temos prova aqui em Bueno Brandão. E outros hospitais, né, do mesmo padrão, não estão dando conta de realizar a cirurgia de alta complexidade. Então, as cirurgias de pequena e média complexidade vão se acumulando e aumentando o sofrimento dos pacientes. Diante da procura de uma alternativa para a solução do problema, surgiu a indicação feita pelo nosso deputado Duarte Bechir no último dia 16 de novembro, em uma reunião em Belo Horizonte, quando participou o prefeito e senador Amaral, junto com o deputado, e qual indicou o Hospital Gemirim da cidade de Poço Fundo. Diante da indicação, na segunda-feira seguinte, no dia 21 de novembro, o prefeito Silvio e a secretária Jéssica e o prefeito Denilson, senador Amaral, eles participaram de uma reunião com a diretoria do Hospital de Poço Fundo. E quando o nosso prefeito Silvio se manifestou, através de interesse, em celebrar o convênio para resolver parte desse problema e poder realizar inúmeras cirurgias como ortopedias, ginecológicas, dermatológicas, nefrologia, otorrino, vascular, hérnia, vesícula, varizes, cirurgia do útero, laqueadura, vasectomia, urológicas, entre outros procedimentos cirúrgicos. Esse projeto de lei só foi enviado para essa Câmara na semana passada, porque estava aguardando a aprovação do orçamento de 2023, para que pudéssemos, então, apreciar e aprovar a abertura de crédito especial no orçamento de 2023 para a celebração do convênio entre a Prefeitura e o Hospital Ora Citado. Eu vou passar bem rápido aqui algumas especialidades, porque se eu for ler, eu não sou médico, e vai ficar complicado aqui, né? Então, na área da boca, o tratamento bucal, que é o buco maxilofacial, são 17 especialidades. Então, tudo que você imaginar que o ser humano tem problema na boca, vai ser coberto através desse convênio que a Câmara está votando hoje, favorável. Parabéns aos vereadores, parabéns ao prefeito, parabéns ao nosso deputado, ao Denilson, que também fez a indicação lá do senador Amaral, né? Então, na área da boca, 17 especialidades. Cardiovascular, 2. Problema seríssimo, Brandão, na área da cardiologia. E cirurgia geral. O que é a cirurgia geral? Entra a hérnia, entra a vesícula, colecistotomia, tiroide, né, colostomia e dissecação radial do pescoço. Gastrostomia, exerese de gânglio linfático. Então, nessa área, são 14 especialidades, né? Na área da ginecologia, 24 especialidades. E oftalmo vai cobrir também a parte oftalmológica, né? E na parte de ortopedia, nós temos aqui em Brandão, a gente vem acompanhando, e depois do requerimento do vereador Marcos, vai ter conhecimento, a quantidade de gente com problema de joelho, principalmente os jogadores de futebol, né, vereador? Né, vereador Leandro? Problema seríssimo de joelhos vai ser coberto através
dessa votação hoje, que dessa autorização e do convênio com o Hospital Gemiri, né? Então, e são vários segmentos do joelho, da perna, né? Na parte da ortopedia. E otorrino são 10 especialidades. Não, desculpa. Na parte da ortopedia, são 10 especialidades. Na parte de otorrino, laringologia, 2 especialidades serão cobertas. Plástica também será coberta, né? Cirurgia plástica. E na parte da urologia, 3 especialidades. Vasectomia, tratamento cirúrgico de hidrocele e tratamento cirúrgico de varicocele, na área da urologia. Eu agradeço aos nobres pares, agradeço aos senhores que estão assistindo aqui, aos que estão assistindo pelas redes sociais. Era isso que a gente tinha que falar. E se alguém quiser saber, a gente tem um xerox aqui, pode enviar para cada vereador e para cada cidadão de Bueno Brandão na área da saúde. Está melhorando muito, né? Não é o que a gente queria. Mas também, numa conversa com o vereador Leandro ontem, ele também me falou que os nossos deputados eleitos estão trabalhando para desafogar o Hospital Regional Samuel Libani. Então, Ouro Fino vai ter, tem esse convênio agora com o Gemiri e Passo Fundo, a gente tem lá esse cirurgia de catarata, e também queria só lembrar a todos, amanhã é a inauguração do Centro Cirúrgico do CISAMESP, a qual o Bueno Brandão faz parte há muitos anos, né? Então, são cirurgias de pequenas especialidades, médias, e amanhã é a inauguração desse Centro Cirúrgico em Pouso Alegre. Então, está tudo caminhando para melhorar. Vamos pedir a Deus para iluminar e guardar a todos nós. Meu boa noite a todos. Muito obrigado. Permito, vereador. Pois não. Eu gostaria apenas de salientar aqui que eu fiquei impressionado de ouvir o senhor, né, relatar tantas possibilidades nesse hospital de Mirim, né? Então é impressionante. E acho que concorda comigo que Poço Fundo é uma cidade equivalente à nossa, em tamanho, em população, em economia. E lá tem um hospital com centro cirúrgico funcionando, que tem capacidade de fazer todas essas cirurgias que o digníssimo vereador acabou de citar. E isso faz com que a gente tenha um interesse em conhecer. E lá saber como é que funciona, quanto que custa, por que eles fazem, o que nós temos que fazer para que nós também tenhamos essa capacidade aqui. Não só por Brandão, mas pela região, como o senhor mesmo acabou de citar. Muito obrigado. Meu tempo esgotou. Muito obrigado. Boa noite a todos. Por favor, vereador. Peço que retorne aos trabalhos o presidente Joaquim Assis dos Santos. Muito obrigado, vereador. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 099/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 099/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Golés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginal? Sim. Como vota a vereadora Celene Almeida? Sim. O projeto de lei número 099/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura. Antes de eu colocar a leitura, o pedido de leitura, eu queria solicitar aos nobres pares a dispensa, pela complexidade e o tamanho dos projetos que virão a seguir, da leitura, e sendo lendo o cabeçalho e a justificativa. Os nobres pares concordam? Sim. Será que não era bom ver os cargos que foram... Os cargos aqui? O 39 já é do cargo? 38. Não é hora. Não está em pauta. Não está aí. Desculpa.
É que no meu consta, né, na ordem do dia 38. É. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 038/2022. Projeto de lei complementar número 038/2022. Dispõe sobre alterações do quadro de pessoal do município e das outras providências. Eu acho importante ler os cargos. Senhor presidente, por gentileza. Pois não, vereador. O pedido da senhora vereadora é pertinente. Só que é o seguinte, cada vereador, pelo jeito, vai explanar. Aí, se quiser, cada vereador explana sobre... Porque são todos os cargos, é quase que todo o escopo do projeto. Boa ideia, os novos pares concordam? Eu prefiro que lê todos os cargos, porque eu tenho certeza que não são todos que vão falar. Tudo bem? Só os cargos. Vamos lá. Projeto de lei complementar número 038/2022. Dispõe sobre alterações do quadro de pessoal do município e das outras providências. Artigo 1º. Ficam criadas os seguintes cargos de provimento em comissão, constante no anexo 1 da Lei Complementar 1590 de 2005. Denominação de cargo. Secretaria Municipal de Assistência Social, denominação de cargo. Coordenador do programa Acolhendo Vidas. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Denominação de cargos. Chefe de Tecnologia da Informação, TI. Coordenador de Prevenção a Risco Cibernético. Assessor Municipal de Desenvolvimento e Apoio aos Micros e Pequenas Empresas. Coordenador de Eventos Turísticos, Secretaria Municipal de Cultura, Coordenador de Eventos Culturais, Coordenador Musical, Secretaria Municipal de Finanças, Contabilidade, Tesouraria e Materiais. Denominação de cargos, chefe da Divisão de Finanças, chefe do setor de almoxarifado central, chefe de setor de patrimônio, coordenador de registro e arquivamento de documentos contábeis, coordenador de serviços de licitação, Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, denominação de cargos, chefe de divisão de frotas da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Saúde, denominação de cargos, coordenador de atenção primária em saúde, coordenador de compras da Secretaria Municipal de Saúde, coordenador de estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, chefe da divisão de frotas da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 3º. Ficam criados os seguintes cargos de provimentos efetivos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, constante do anexo 4 da Lei Complementar 1590 de 2005. 1. Contador 1. 2. Agente de limpeza. 3. Bibliotecário. 4. Motorista 1. 5. Motorista 2.
6, educador físico. 7, auxiliar de serviços funerários. 8, eletricista. 9, jardineiro. 10, mecânico. 11, pedreiro. 12, pintor. 13, servente de pedreiro. 14, lixeiro. 15, mecânico de máquina pesada. 16, operador de máquinas. 17, operador de motoniveladoras. 18, tratorista. 19, veterinário 1. 20, fiscal de obra. 21, técnico em contabilidade. Denominação psicólogo. Quantidade de cargos a serem criados. 1. Vigilante. Cargos a serem criados. 4. Agente de endemias. Cargo a serem criados. 3. Auxiliar educacional. Cargo a serem criado. 1. Monitor de educação infantil. Cargo a serem criado. 10. Monitor de transporte escolar. Cargo a serem criado. 3. Professor. Cargo a serem criado. 5. Professor de pré-escola. Cargo a serem criado. 4. Servente de escola. Cargo a ser criado. 5. Supervisor pedagógico. Cargo a ser criado. 1. Terapeuta ocupacional. Cargo a ser criado. 1. Auxiliar administrativo. Cargo a ser criado. 16. Procurador municipal. Cargo a serem criado. 1. Assistente social. Cargo a serem criado. 2. Contador. Cargo a serem criado. 1. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de adequar o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão às necessidades do município. O princípio constitucional da eficiência impõe à administração pública e aos seus agentes o exercício produtivo de suas atribuições e a prestação ágil, zelosa do serviço público, devidamente comprometida com o bem comum. Sob esta diretriz, o município de Bueno Brandão necessita reestruturar-se para dar continuidade à adequada gestão dos interesses públicos que, tendo em vista a expansão das prestações de serviço público, demanda a ampliação da estrutura administrativa no mais vários setores. A realização desta reestruturação é pretendida com a criação de novas chefias e coordenadorias, a fim de abranger aqueles segmentos sociais que despertam no poder público e na sociedade o anseio de providências exclusivas, tendo em vista as respectivas peculiaridades necessárias e, para tanto, a criação de cargos, sem os quais inviável a efetivação da devida tutela aos segmentos que dela carecem. Ainda faz necessária a adequação à hora proposta, tendo em vista que a construção da creche municipal está quase concluída e com o início do funcionamento da mesma será necessária a contratação de novos servidores para a sua implantação. Também estão sendo recriados vários cargos que foram extintos pela Lei Complementar 2.457, de 2 de fevereiro de 2022, para que fossem terceirizadas. Mas como a contratação de servidores terceirizados está sendo muito onerosa aos cofres públicos, estamos recriando os cargos. Ainda estamos reestruturando alguns cargos e criando novas vagas, já que foi ajuizada a ação civil pública, número 501322022022813091, documento em anexo, para compelir o município e realizar concurso público. Portanto, temos que realizar concurso público com a maior brevidade possível e os cargos devem estar adequados às reais necessidades do município para serem devidamente preenchidos.
Agregue-se por oportuno que a medida está acompanhada da estimativa de impacto orçamentário financeiro e da declaração do ordenador da despesa, nos moldes de que determinam os artigos 15, 16, 17, 21 da Lei Complementar 101 de 2000. A proposição também respeita o percentual de gasto com o pessoal do Executivo para fins de análise de viabilidade de frente ao disposto no artigo 20, inciso 3, B e 22, parágrafo único, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que tal medida não extrapolará o limite legal das despesas com o pessoal do Poder Executivo. Assim, é com satisfação que envio o presente proposição para a honrada Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerendo-se sua tramitação em regime de urgência, salientando desde já que a compreensão dos nobres edis para a instituição da presente medida se faz mister. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. O projeto vem acompanhado de estimativa de impacto orçamentário. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 038/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Já em outros projetos que a gente votou no passado aí, quando se fala em criação de cargo, já vem para uma parcela da população, já vem crescendo os olhos para um cabide de empregos. Né? E a gente aqui sabe que não é bem isso. O Danilo, que já passou tem conhecimento de causa, o que é administrar um município. Né? E hoje, feliz em votar um projeto desse, porque a gente sabe que o nosso município tem melhorado muito, a qualidade de vida da nossa população tem melhorado muito, e isso demanda serviços. Né? Então, se os serviços vêm crescendo, vem nessa crescente, a qualidade de vida da nossa população vem numa crescente melhor, né? Então, nada mais justo que, né, mesmo essa parcela da população falando para a gente que é o cabide de empregos, a prefeitura, né, e a gente ouve muito falar disso, né, e a gente sabe o que demanda de serviços e a necessidade da própria população para que esse serviço seja executado e executado de uma forma de qualidade. Né? Então, eu fico feliz hoje de poder votar isso. Né? E a prefeitura necessita dessa estruturação. Né? Sempre que vem um projeto para a gente procura saber, vai até o fundo, o porquê que veio esse projeto. Né? Hoje, a gente tem na prefeitura lá um contador que está lotado na Secretaria de Cultura. Então, esses cargos, essa adequação, essa reestruturação faz-se necessária. Né? Então, eu fico feliz de votar favorável a esse projeto hoje. Mais alguém que fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amancio Costa. Projeto 038 é criação de cargos, é o motivo pelo qual todos estão aqui, né? Estamos juntos nessa empreitada. O artigo 1 fala ficam criados os cargos em provimento em comissão. O artigo 2 fala as atribuições dos cargos. O artigo 3, ficam criados cargos de provimento efetivo do quadro pessoal. Então, tudo é criação de cargo. Porém, existe aqui a criação de cargos comissionados, que é aqueles cargos que o prefeito vai contratar quem ele quiser, e criação de cargos efetivos, que é o que vão para o concurso, que daí vai ocupar, né, quem passar no concurso. São cargos efetivos. Eu sou favorável à criação dos cargos efetivos. Né? O prefeito que diz na justificativa que o concurso tem que ser feito o mais rápido possível, e eu concordo com ele que tem que ser feito o mais rápido possível. Como já disse, 6 anos estão findando da administração, não foi feito concurso. Haja visto que na administração anterior, 2013, 2016, começou o primeiro ano com um concurso já marcado. Porém,
os cargos eram totalmente contrários à necessidade da prefeitura. Só um exemplo. No concurso que estava marcado para o início da administração de 2013-2016, tinha cargo de padeiro, de uma padaria que experimentou-se e não deu certo, porque constatou que o pão fabricado era mais caro do que comprado. Mas tinha no quadro aqui, padeiro. O que a gente ia fazer com padeiro? Ele ia passar no concurso, não tinha padaria, não poderia desviar de função, e tantos outros. Foi feito de propósito, né? E aí foi feito o trabalho, mais 3 anos, mais 2 anos. No terceiro ano montou-se o concurso que foi feito no último ano. E na administração de 2013-2016 foi duramente criticado a realização de um concurso, que foi realizado, né, no mandato. Hoje temos 6 anos, não foi realizado um concurso. Então, o prefeito hoje fala que tem urgência em realizar o concurso. E eu concordo com ele, se depender de mim, nós vamos ajudar que esse concurso seja realizado o mais rápido possível. Vamos aprovar aqui a criação dos cargos efetivos. Porém, eu acho que cargos comissionados, cargos que serão contratados pelo prefeito, eles necessitam de um pouco mais de cuidado, temos que analisar, conversar primeiro, podemos separar os dois, certo? Cargos comissionados e cargos contratados, e cargos efetivos, né? Então fica essa observação aí, haja visto que esse projeto já foi retirado, justamente por esse, né, alguns vereadores teve essa mesma percepção, né, que há a possibilidade de fazer esse projeto de virar em 2, um projeto só de cargos comissionados, um projeto só com cargos efetivos, né? Um vai passar tranquilamente, o outro vai ser discutido, com certeza vai passar, a gente vai estar aqui para ajudar, né? Já falei inúmeras vezes, vou repetir para todos vocês, né, ouvir mais uma vez, nós estamos trabalhando aqui para que essa seja a melhor administração de Brandão, para que o prefeito tenha condições de entregar a administração muito mais avançada do que pegou, para que o próximo prefeito seja muito melhor que ele. É um trabalho crescente. Quanto melhor o trabalho do prefeito, melhor para o outro. Então, sou parceiro, todos os vereadores estão aqui como testemunha, da administração. E estou provando que, como parceiro da administração, não sou parceiro político, mas consigo separar as duas coisas. A política a gente faz na política e a administração, nós somos parceiros. Nós precisamos da administração. Quanto melhor for essa administração, melhor será a outra, né, analisando. Então, estamos aqui para ajudar, somos favoráveis a ajudar a prefeitura. Porém, empurrar cargos comissionados junto com cargos efetivos, eu acho que não é uma boa estratégia, não é um bom tom, no meu entendimento. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Eu sou favorável a esse projeto, né, número 38, porque ele vem dar mais segurança aos funcionários, né, em cargos comissionados, como aqueles que vão participar do concurso público. E só, né, deixando aqui bem claro que não houve concurso antes devido à pandemia, né, devido à pandemia que nós sabemos, né, que não podia se juntar, não podia se ficar junto, né? Então, agora chegou o momento para dar segurança, então, a todos. Sou favorável, sim, a esse projeto. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, eu vou iniciar aqui comentando que boa parte dos cargos a serem criados realmente faz necessidade. Podem ser eles efetivos ou comissionados. Os comissionados são aqueles que o prefeito escolhe ao seu bel prazer, a sua escolha. Os efetivos, os realizados por concurso público. Geralmente, os de praticidade e os de função técnica. Então, eu vou explicar aqui, fazer uma pequena explanação dentro da Constituição Federal, para que depois não seja cobrado pelo meu voto logo à frente. A administração pública, ela deve se basear em alguns princípios. Deve ser guiada por algumas coisas. Dentre elas, a legalidade, leis, a impessoalidade, todos são iguais, a lei, moralidade, publicidade e eficiência. Isso lá está no nosso artigo 37 da Constituição. Esses são bases, basilares, são os principais. E complementar a este, nós temos a isonomia. O que é o princípio da isonomia? Todo mundo é igual perante a lei.
não pode ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontram na mesma situação. Esse é o princípio da isonomia. Nesta seara, neste assunto, nós chegamos no artigo 39 da Constituição. A fixação dos vencimentos dos servidores tem a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos componentes de cada carreira, de cada atribuição. E inciso 2, os requisitos para entrar no serviço público. Adentrando dentro do projeto de lei, que aqui todos estão presentes, que a Prefeitura nos enviou, eu vou agora no artigo 6º, que inclusive o vereador Leandro fez a leitura. Nota-se que o procurador municipal é cargo efetivo. Ele está tendo aumento de suas atribuições, de suas funções. E, por consequência, ele está tendo um aumento do seu nível salarial. Ele está saindo de 17 para 19. Ressalta-se que para o mesmo é necessário requisitos do quê? Ensino superior. Então, o procurador, o advogado da prefeitura precisa ter ensino superior, inscrição na OAB e 2 anos de experiência. Isso está na nossa legislação 1590, lá do ano de 2005. Ainda dentro do artigo 6º, tem o arquiteto urbanista, o engenheiro civil, o analista ambiental, esses no nível 17, o mesmo que o procurador hoje se encontra. E assistente social, no artigo 6º, no nível 16. Todos eles têm aumento de suas funções, aumento de suas atribuições, como o cargo de procurador municipal. Porém, não está tendo aumento do nível de vencimento. Neste escopo, em confronto com o já falado na nossa Constituição, o artigo 6º torna-se inconstitucional, pois fere-se a isonomia, pois pessoas que estão na mesma situação e os requisitos para a investidura são os mesmos, têm que ser tratados de formas iguais. Ademais, o questionamento é plausível, pois o tratamento igual não trata somente de trabalhadores, servidores efetivos, ou não se trata somente de servidores colaboradores temporários. Ela trata de todo mundo da mesma forma. Então, aqui não há distinção entre quem é contratado e quem é efetivo. Como já demonstrado, ela tem a premissa de que não deve ser feita nenhuma distinção entre as pessoas que estão na mesma situação. Podem me questionar, mas se não for inconstitucional, o artigo 6º é no mínimo imoral. E sabe por quê? O procurador municipal, hoje, ele já passou no concurso, mas os outros cargos que eu citei, não. Ou seja, eles querem aumentar as atribuições, porque são pessoas contratadas, e depois que passam no concurso, continuam no mesmo nível de vencimento. Isso não é justo. Está tratando de forma distinta, diferente. Mais adiante, no artigo 8º, adequa-se a carga horária dos cargos de assistente social 1 e 2, de 33 para 30 horas. Como ocorrido para o cargo de assistente social. Tal conduta baseia-se numa lei federal 12.317 do ano de 2010. Só que esta norma, quem fez esta lei foi o Congresso Nacional. E esta norma, este assunto, é de exclusividade do presidente da República. Versar sobre cargos e salários é do presidente da República, é do prefeito, é do governador. Como o Congresso fez, teve uma ação na Justiça, a Justiça determinou que a carga de 30 horas vale somente para os assistentes sociais da iniciativa privada. Não vou dizer aqui que eu sou contrário à redução de 33 para 30 horas. Por mim, tudo bem. Mas, como foi falado, tem o aumento dos cargos de supervisor pedagógico. Nós temos uma resolução dentro de Minas Gerais que os supervisores pedagógicos do Estado têm carga horária de 24 horas semanais. Hoje, a nossa carga horária de supervisor pedagógico é de 33. Todos nós, vereadores, sabemos que eles já pleitearam a redução. Agora, eu não entendo, se está reduzindo a carga da assistente social para 30 horas, baseado numa lei que não tem relação com o serviço público, e o supervisor pedagógico, como a resolução estadual, eles argumentam que não alcança
os servidores municipais. Qual a relação de diminuir a carga horária de uma atribuição, de uma classe e de outra não? Mais uma vez, fere-se a isonomia. Vocês podem notar que em momento algum estou falando contrariedade aos cargos. Eu estou explanando aquilo que o projeto trouxe. Por fim, o projeto em questão cria 18 cargos em comissão, que em boa parte eu concordo. Precisa-se de ajustes. O vereador Cláudio mencionou um assunto aqui interessante. Pessoa, por exemplo, está como assessor de eventos e trabalha dentro da licitação. Isso está no portal da transparência, para todos que quiserem ir lá dar uma bisbilhotada. Outros, então, cria 18 cargos em comissão e 152 cargos efetivos. É só fazer a somatória aí do projeto. Se eu errei algum, por gentileza, pode me corrigir, porque eu fiz no final da tarde aqui, muito sem tempo. Certo? Em determinada parte, para substituir o trabalho terceirizado que a maioria de vocês se encontra. O que, infelizmente, foi um erro grotesco da administração. Não deu certo. Porque os custos ficaram muito altos para o município. E aí, infelizmente, a Câmara Municipal também tem a culpa, a parcela de culpa nessa questão, porque aprovou isso no início do ano passado. Eu avisei. Não sendo presunçoso. Mesmo com estes números, não se apresentou o cargo de técnico ambiental, nem de o órgão específico ambiental, os quais são obrigatórios há quase 2 anos pelo Plano Municipal de Saneamento Básico. Ou seja, criaram-se a maioria dos cargos, eu concordo, em boa parte deles, mas aquilo também que é obrigatório, infelizmente, não veio. E isso é uma falha dolorida dentro da matéria. O argumento que foi falado há pouco, antes da reunião, de que vocês ficarão sem um trabalho, eu vejo como frágil, apesar de eu não ter todas as informações necessárias. Pois o contrato com a empresa RM Consultoria está válido até abril de 2023. Portanto, vocês poderiam ter esse contrato estendido até abril, para que, porventura, a gente regulasse esta questão. Não que a gente tivesse tão pouco tempo para discutirmos a matéria. E, por fim, a gente só está fazendo esse concurso público porque houve denúncia. É o que está na ação civil pública. Infelizmente, precisou de um denunciante para que a administração se movesse a fazer o concurso público. Porque já vem há vários tempos fazendo contratações e são cargos efetivos, infelizmente. Então, parabéns ao denunciante, porque a Constituição determina que assim seja. Que para ingressar na administração pública, fora os cargos de assessoria, chefia e direção, tem que ter o concurso público. Obrigado a todos. Vidiane, por favor, sem manifestação, por favor. Por favor, gente, vamos botar o projeto. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente? Desculpa. Com a palavra, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Boa noite a todos. Boa noite. Senhor presidente, gostaria de propor uma emenda supressiva ao projeto de lei complementar 038/2022, no termo do artigo 199 do regimento interno, suprimindo os artigos 1º e o artigo 2º do projeto de lei complementar 038. E essa emenda se justifica, pois a criação de cargos em comissão não possui urgência, podendo assim ficar para o ano seguinte a possibilidade de um estudo mais aprofundado de questão e cumprindo o que dispõe a ação civil pública, a não nomeação de cargos em comissão. Com a aprovação dessa emenda, o projeto de lei complementar somente irá criar ou alterar os cargos de provimento efetivo, que futuramente irão para o concurso público, nos termos da ação civil pública. Obrigado, senhor presidente.
conforme explanado o projeto e discutido, né, o vereador Leandro Ribeiro Renato está propondo, conforme a Lei Complementar número 38 de 2022, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, suprimindo os artigos 1, os artigos 1º, 2º do projeto de Lei Complementar 038 de 2022. Sim. Salvo emenda. Só um questionamento, senhor presidente. A emenda vai, no caso, para a decisão de plenário ou ela... Projeto. Primeiro voto projeto. Salvo emenda. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar 038 de 2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar 038 de 2022, salvo emenda. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Salvo emenda, sim, senhor presidente. Salvo emenda, sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? É o projeto de lei, é sem votar. Não, porque não requerimento, não. O projeto sou favorável. Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Salvo emenda, sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Serene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar 038 de 2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis, salvo emenda. Em discussão em primeiro turno, a emenda supressiva número 001/2022, que suprime os artigos 1º e 2º do projeto de lei complementar 038 de 2022, que dispõe sobre alterações do quadro de pessoal do município e da outras providências. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda? Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Serene Almeida. quando veio para a Câmara, para os vereadores votarem a favor sobre a terceirização, todos nós votamos e tenho certeza que votaríamos de novo, porque era para dar segurança para vocês, todos que estavam trabalhando e os novos que entraram. Então, foi uma tentativa, né, como disse a senhora, que tudo desse certo. Então, o prefeito pensou em todos vocês, ele pensou nos funcionários, para que desse certo aquela tentativa, aí houve a terceirização. Não deu certo, mas foi uma experiência e ninguém ficou desempregado. O contrato de alguns, né, da maioria, vai até abril, tudo bem. Mas se a gente não tomar iniciativa agora, para que haja o concurso, vai esperar abril, para que todos percam, ou a maioria perca o emprego, para depois formular, fazer, editar o concurso, aí vocês estão realmente desempregados se vencer o contrato em abril, né? Então, está acontecendo isso agora, para que haja tempo de fazer toda a burocracia para um concurso público, para que, quando chegue a época certa, não estejam, né? Então, tenho certeza que errar é humano. Se nós erramos, né, uma vez, erramos 2, 3, foi para ajudar a maioria. Não erramos erramos em querer ajudar. Erramos em pensando o melhor para todos. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba.
Aqui se falou bastante em postergação de realização de concurso, em postergação, né, adiamento de muitas outras coisas. Então, eu não concordo, já que estamos discutindo, então, para que seja resolvido já hoje, né? Como eu falei, sobre a expansão, sobre essa melhoria que vem havendo na qualidade de vida e na qualidade dos serviços daqui de Bueno Brandão, né, eu concordo com, discordo da emenda, né, e continuo com o texto base do projeto, né. Mais uma vez, sobre a terceirização, o que se sabe é que haviam 9 empresas na rampa da prefeitura e apenas uma apresentou proposta, né. Foi um erro, né. Parabéns à prefeitura por admitir esse erro e tentar resolver o mais breve possível. Então, sem postergar, eu discordo da emenda. Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Sobre a questão que eu falei há pouco da ARM, o contrato da ARM Consultoria, ele vai até abril, né? Mas, em momento algum, eu falei que deixaria o concurso para ser realizado nas portas de abril. Não falei isso. Falei que o contrato vai até abril e o concurso tem que ser realizado o mais breve possível, conforme a ação civil pública. Foi o que eu explanei lá no púlpito. Questão que a empresa terceirização veio, mas os servidores estavam contratados pelos cargos que se encontravam na Lei Complementar 1590. Então, vocês não estariam na rua, porque os cargos continuariam vigentes. Para que houvesse a terceirização, nós tivemos que extinguir aqueles cargos. E por que está tendo essa votação agora? Porque eles precisam ser recriados para o concurso público. Deixar isso bem claro, porque, graças a Deus, nós temos bastante gente aqui para que nós possamos, a verdade, ser ecoada pelas ruas de Bueno Brandão, pelas estradas de Bueno Brandão. Quanto à questão da emenda, a ação civil pública, ela está relacionada especificamente a concurso público. Cargos em comissão, como já explanei e volto a explanar e corroborar, cargos de comissão não vão para concurso público. Eles são de livre nomeação e exoneração do prefeito. Isso é constitucional. Está dentro da parte da administração pública na nossa Constituição. Então, nesse sentido, como esse projeto chegou e foi retirado esse projeto, porque quando eu bati o olho, por exemplo, tinha um agente de endemias com R$ 1.728, sendo que nós temos uma lei federal e uma lei municipal que determina 2 salários mínimos. Falei para o assessor jurídico, senhor Gustavo, está errado. A prefeitura retirou, consertou e nos devolveu, para nós votarmos na rapidez. Um projeto dessa complexidade não se vota na rapidez. E o que nos pesa, infelizmente, e principalmente, são cargos em comissão que a gente precisa analisar com mais cuidado. Eu deixei claro que algumas questões são importantes, eu vejo que precisam ser criados esses cargos, mas a gente precisa ver os demais. O vereador Leandro estava conversando comigo um pouco antes, eu falei, olha, Leandro, isso daqui realmente precisa, principalmente dentro da área de licitação. Então, a apresentação da emenda não prejudica a feitura de concurso público, porque nós estamos tratando de cargos que não vão para o concurso público. Nós não vamos aqui desrespeitar a decisão do Ministério Público, porque a decisão dele é sobre cargos efetivos. Por isso o meu voto a favor da emenda. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amantes Costa. Quando votamos aqui para a terceirização, eu disse e repito, a terceirização é uma tendência mundial. Muitas e muitas empresas que faziam serviço ao todo, hoje faz parte do serviço e terceiriza a maior parte. Só um exemplo. Bancos, no passado, eles faziam o serviço bancário, faziam a segurança e faziam o transporte de valores. Hoje, muitos bancos só fazem o serviço bancário. A segurança é terceirizada, o transporte de valores é terceirizado. Então, a terceirização para a prefeitura é muito oportuno.
Fica mais prática a administração. Vamos fazer uma hipótese, se pudesse terceirizar todos os veículos da saúde, os veículos da educação, né, vários serviços, é muito mais prático. Porém, se você faz o serviço por R$100, aí você quer pagar alguém para fazer por você, vai custar 110. Quanto mais pessoas tiver no ciclo, né, vai valorizar o serviço, vai ficar mais caro. Isso foi dito na época. É muito oportuna a terceirização, mas é que ela vai ficar mais cara do que o serviço feito. Se você tem como fazer um serviço e você paga outro fazer, vai ficar mais caro. E queria também deixar claro aqui que esse ano nós, acho que batemos um recorde de fazer suplementação de verbas aqui, justamente por causa do encarecimento dessa terceirização. Suplementação de verba de uma conta para outra, passou dos 30%, dos 40%. Assim sendo, esse projeto poderia ter vindo há um mês atrás, 2 meses atrás. Essa urgência desse projeto para criar esses cargos não é de agora. Poderia ser feito antes. Tanto é que esse projeto veio, foi retirado, voltou de novo. E por que não pode ser retirado, não pode ser aprovada a emenda, o projeto se desmembrar em 2? Cria-se os cargos para, imediatamente hoje, para que seja feito o concurso, e os cargos comissionados, que também tem que ser analisados, com certeza, a maioria vão ser favoráveis, né, para aprovação, mas também não do jeito que esteja aqui, tem que discutir, deixa, né, para o ano que vem. Poderia ter votado há 2 meses atrás, 3 meses atrás esse projeto, chegou agora, né, e toque de caixa e passa tudo junto. Então, sou favorável ao projeto, salvo emenda. Eu acho que temos que separar. Temos que votar a favor dos cargos que são efetivos, que vão para o concurso. Isso é urgente. O prefeito falou, eu concordo, é urgente. Os cargos comissionados, vamos esperar um pouco. Se tinha tanta pressa, por que não mandou esse projeto há 2, 3 meses antes para a gente analisar, discutir e debater com mais clareza? Né? Não que eu sou contra os cargos em comissão. Temos que ter os cargos em comissões, né? E vamos discutir, vamos aprová-los, talvez não do jeito que esteja aqui. Mas hoje a necessidade, o que é urgente, é os cargos efetivos. E nós somos favoráveis ao efetivo. A emenda pede para suprimir os cargos que são comissionados, continuar os efetivos. E o prefeito pode mandar outro projeto aí, e a gente vota favorável e faz emenda com os cargos comissionados como ele deseja. Esse é o meu entendimento. Muito obrigado, senhor presidente. A parte. Com certeza, pode sim. O senhor, como ninguém mais aqui, pode realmente nos dizer sobre os cargos comissionados, né? O senhor, como foi prefeito, tinha os seus cargos comissionados? Acho que muitos deles ainda estão aqui até hoje, né? Tem alguns deles que ainda estão, né? Quando eu assumi em 2013, tinha 15 departamentos. Nós fizemos uma reforma e voltou para 10, e mais o chefe de gabinete. Foi reduzido uma quantidade enorme de cargo comissionado na gestão nossa. Não estou falando que confere isso hoje. A realidade é totalmente diferente. Quanto tinha na época? Uns 12, 14 cargos em comissões. Eu não sei o total. Eu sei que departamentos E que hoje são nós temos secretarias aqui eram 18. 15. Eu deixei 10. Né? Então, só para ver que é relevante, né, que todos os prefeitos que passaram, todos que irão passar, eles têm os seus cargos, seus funcionários em cargos comissionados, né, em cargos de confiança. Também é, claro que é viável. Né? Senhor vereador, permita uma parte, por gentileza? Obrigado. Vereador, dá uma licença. ela A vereadora encerrou, já desculpa. ouviu a parte? Oi? A vereadora terminou a parte? Eu Concedeu? terminei, muito obrigada. Então, Desculpa. Perdoe-me. É bom lembrar que esses 18 cargos em comissão, eles estão aqui sendo criados, estão suprimindo 3, tem 3 supressões dentro do projeto, cargos em comissão, criam-se 18, então nessa contabilidade, 15. Mas aqui é bom deixar bem claro que nós não estamos tratando de toda a estrutura organizacional da prefeitura. Né? Isso daqui são 15 a mais sendo criados, fora os que já existem. E é bom a gente lembrar dessa questão. A pergunta da vereadora foi muito pertinente nesse sentido, porque eu não tinha nem me atinado nisso. Então, nós estamos aqui criando 15, porque 3 estão sendo extintos, né? E os que já existem. Então, a gente tem que prestar atenção nesse sentido. Por isso que a emenda torna-se ainda mais essencial. Obrigado, senhor vereador. não havendo mais quem queira falar sobre a emenda supressiva número 001/2022, o projeto de lei complementar 038, no projeto de
de Lei Complementar 038/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de Lei Complementar número 038/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Não. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Não. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Não. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Desculpa. Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Não. A emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 038/2022, ela obteve 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Portanto, ela necessitaria de 5 votos para ser aprovada. Então, a emenda supressiva, ela foi aprovada. A emenda... Ela não foi aprovada nem desaprovada. Por favor, moça. Ela vai ser retirada. 4 e 4. A emenda. Então, a emenda ela foi rejeitada. Senhor presidente, só uma questão. Sim, sim. Em caso de empate, o presidente vota. A lei é complementar, vereador. Mas as votações, o nosso regimento fala que em caso de votações, sejam elas as proposituras, em caso de empate, o presidente desempata. Porque deu um empate à emenda. E a emenda é uma propositura. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: se tivessem 5 votos não e 3 votos sim, a emenda teria sido rejeitada sem o desempate. Mas deram 4 votos sim e 4 votos não. Em caso de empate nas votações, o regimento é claro, o senhor presidente desempata. É propositura. Vereador. Mas ela é absoluta. Vereador, por favor. Ótimo. Então, se o senhor presidente votar sim, ela passa. Se ele votar não, ela não passa. É caso de empate. Vereador. Vereador. O senhor vereador. tem... Isso. O doutor Gustavo, ele é o departamento jurídico da prefeitura. Sim. Entendeu? E ele acabou Perfeito. de vir aqui, o empate de 4 votos favoráveis, 4 vezes, a emenda não passa. É empate, senhor presidente. O senhor desempata no caso. É isso que eu quis dizer. É isso, só isso. Meu Deus. É caso de empate, gente. Hoje aqui. Se não fosse maioria Doutor. absoluta, Vereador, Exatamente. Não está. vereador Antônio Marcos, Não está. eu tenho que ouvir o departamento jurídico da Câmara. Eu sei. E Isso também... é fato, isso é básico. Sim, claro. Se houver até algum questionamento, não tem o que fazer, vamos aceitar o que a lei fala. Eu tenho que ouvir o departamento jurídico. Perfeito. Portanto, eu como presidente, nesse momento, como houve 4 votos favoráveis e 4 diversos, a emenda precisava ter 5 votos. Portanto, ela foi rejeitada. Assim, tem uma questão importante. Antes, nós vereadores, a assessoria jurídica, a administração tem que ouvir o regimento. Em caso de empate. A emenda ela deveria ser rejeitada já de premissa se tivesse 5 votos não e 3 votos sim. Agora, caso contrário, em caso de empate, o regimento é muito claro. Vocês vão decidir desta forma, mas depois eu quero que vocês peguem o regimento e leiam para vocês verem como que eu tenho a razão. Obrigado, senhor presidente. Gente, por favor. Pega lá.
Vamos aguardar alguns segundos, porque o Dr. Gustavo é o departamento jurídico, ele entende de lei, eu não sou formado em direito, e aqui ninguém é. Portanto, vamos ouvir o que o Dr. Gustavo, através do documento que a Câmara tem, que é a lei máxima, a gente possa fazer a interpretação. Qual o artigo aí, doutor? Pessoal, o artigo 225. Além de outros casos que, para sua aprovação, se exige fórum especial, as deliberações do plenário serão tomadas por maioria absoluta do voto dos membros. Lei complementar. Sim. O senhor está com... Então, se ela é lei complementar, a emenda tem que seguir o mesmo rito do projeto. Sim. Lei complementar, são 5 votos. Eu sim, doutor. Mas aí o seguinte, o não também não obteve os 5 votos. É isso que eu quero dizer, gente. O não obteve os 5 votos para a emenda também ser rejeitada. Então, mas É uma o coisa sim- óbvia. O sim não obteve, mas o sim não também não. Não teve 5 votos. Então, Então, tá por isso que decidido. precisa desempatar, gente. Olha que coisa óbvia. Não tem. Então, e para ser rejeitada precisa também. Ué, eu não entendo isso. Vereador, a emenda foi rejeitada. Exatamente, a emenda foi rejeitada. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 098/2022. Projeto de lei complementar. Projeto de lei 098 de 8 de dezembro de 2022. Altera a redação do artigo 1º da lei 2565 de 2022 e das outras providências. Justificativa. Cumprimentamos cordialmente. Venho apresentar o projeto de lei com o objetivo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para o repasse financeiro do município de Bueno Brandão ao Hospital Jimirim do município de Poço Fundo, para a prestação de serviços assistenciais especializados na área da saúde. Desta forma, o município irá repassar a quantia de R$ 132 mil no exercício de 2023 ao referido hospital, que será pago em parcelas mensais de R$ 11 mil, o que equivale a R$ 1 mensal por cada habitante do nosso município. O objetivo do repasse é proporcionar mais eficiência e efetividade na prestação de serviço público de saúde, haja vista a grande fila de espera para pequenas e médias cirurgias em nosso município, que hoje é aproximadamente 380 pessoas na referida fila, que se acumulou principalmente nesses 3 últimos anos de pandemia e pós-pandemia, ou seja, as cirurgias não tiveram andamento. E o município do paciente, o número de pacientes na fila de espera só cresceu e não foi possível solucionar este problema que atinge muitas pessoas do nosso município. O repasse ao Hospital Jimirim irá beneficiar os pacientes de Bueno Brandão, diminuindo consideravelmente a fila de espera na Secretaria Municipal de Saúde, além de trazer bem-estar e mais qualidade de vida aos pacientes atendidos. É, pois, com imensa honra que remeto o presente proposição aos cuidados dessa egrégia Casa de Lei, para que dela conheçam e, afinal, aprovem como medida de relevante interesse público. Atenciosamente, Bueno Brandão, Minas Gerais, dia 8 de dezembro de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 098/2022. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Bom, todas as vezes eu fiz questão de tecer comentários sobre projetos similares e vou fazer até o final. Esse projeto, para meu entendimento, ele mostra o tamanho da importância da prefeitura, o tamanho do trabalho da prefeitura. O tão grande é a sua importância, como abrange tantos órgãos, tantas instituições. E nós temos que agradecer todo dia a Deus por termos uma prefeitura eficiente, por termos prefeito. O prefeito vai, a administração fica. Então, a política tem que estar à parte da administração
E esse projeto mostra como é importante a administração, tanto que ela ajuda a população em todos os setores. E aqui, né, mais uma vez, fala do Hospital de Mirim de Poço Fundo, R$ 132 mil. Importante, sou favorável, acho muito importante. Olha bem, Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, 2.710.000. Olha quanto dinheiro, que importância esse dinheiro para o nosso hospital. Só que não é suficiente. Né? A gente tem que reconhecer os dois lados, é muito dinheiro, a gente tem que agradecer, mas não é suficiente. Se vier a funcionar um centro cirúrgico o ano que vem, esse dinheiro não vai dar, se a prefeitura tiver que fazer os custos desse serviço. Então, né, fica a minha observação que poderia ser mais, é uma previsão para o ano que vem. Repasses mensais. E também aqui, o Hospital Pio 12 de Barretos, 62.985. Um valor importante, um valor significativo, mas que também poderia ser maior. Porque é importantíssimo, todos nós sabemos, a grandeza do Hospital de Barretos, a quantidade de pessoas que se beneficiam, que foram curadas e tem outro atendimento lá, que não é diferenciado. É um hospital de rico e todo mundo lá é tratado de forma igual. Né? De primeiro mundo, uma coisa impressionante, eu estive várias vezes lá. Nossa gratidão pelo trabalho prestado pelo Hospital de Barretos é enorme. Todos que colaboram, todos que ajudam, os motoristas, o prefeito, todo mundo está engajado nessa luta de prestar saúde para as pessoas. Uma doença tão terrível, tão trágica, que todo mundo sabe disso. Todo mundo teve exemplo na família, alguns até passaram por isso. Então, acho que esse hospital poderia ter um valor um pouquinho maior também. Mas, antes de mais nada, né, reconhecer a importância da prefeitura, a quantidade de recursos que a prefeitura destina às instituições para ajudar a população como um todo. Então, isso tem que ser sempre relevado quando esses projetos forem votados. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 098/2022, está encerrada a discussão. Está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 098/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 098/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 034, 036 de 2022 e os projetos de leis números 096 e 097 de 2022, ora aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer da redação final dos projetos de lei complementar número 034 e 036 de 2022 e os projetos de lei número 096 e 097 de 2022. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Senhor prefeito, senhor prefeito, senhor presidente, 3 minutos, por favor. 3 minutos? Oi? 3 minutos só, por favor. Por favor. 3 minutos. Fica à vontade.
reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei complementar número 034/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 034/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar 034/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 034/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei complementar número 036/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 036/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 036/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 036/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 096/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 096/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 096/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 096/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 097/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 097/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 097/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 097/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.